vai se tornar em você uma fonte a jorrar. Você não será mais um sedento, mas você será alguém que dará de beber aos outros. Se você quer hoje convidar Jesus para ser a sua água viva, para preencher o teu vazio, fecha os teus olhos agora. Eu vou te ajudar com uma oração. Você vai fazer esta oração que eu vou dizer aqui, aí no teu coração, com fé. Você vai chamar Jesus para entrar na tua vida. Fecha os teus olhos agora. Igreja, interceda. Diga assim aí no teu coração, não precisa falar em voz alta. Diga assim para Jesus: Jesus, eu também tenho um vazio no meu coração. E esta noite, ouvindo esta palavra, simples, singela, eu entendi que só o Senhor pode preencher este vazio. E eu quero agora receber o Senhor na minha vida. Eu quero agora chamar o Senhor para que entre na minha vida, para que o Senhor entre na minha história e para que o Senhor mude a minha história. Jesus, eu quero pedir agora que o Senhor tome conta de mim, o Senhor dirija os meus passos, o Senhor tire as vendas dos meus olhos e seja luz para o meu caminho. Jesus, eu reconheço que sou pecador, que aquele sacrifício que o Senhor fez na cruz é suficiente para pagar o meu pecado, e por isso eu me entrego totalmente nas tuas mãos. Aceita a minha entrega e vem habitar em mim de hoje em diante. Eu oro assim pela fé, eu oro assim com confiança no teu amor. Amém. Continue de olhos fechados, cabeça baixa. Continue orando, igreja, aí no seu coração. Eu gostaria de orar por você que fez esta oração pela primeira vez, que hoje, de uma forma sincera, de uma forma honesta, você falou com Deus e disse para Deus estas palavras, entregando a tua vida a Jesus. Eu quero orar por você. De onde você está, você que fez a oração, dê um sinal com uma das tuas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Amém, querido? Amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Amém. Lá em cima, alguém? Dê um sinal com uma das suas mãos. Amém. Glória a Deus. Mais alguém lá em cima? Embaixo, mais alguém que não levantou a mão ainda? Amém. Amém. Isso é para adolescentes, é para crianças. Glória a Deus, amém. Mais alguém? Estou correndo os meus olhos aqui, eu vou ver a sua mão. Talvez você não orou, amém. Glória a Deus. Você não orou, mas você também quer entregar a tua vida. Talvez você não estava entendendo o que estava acontecendo, mas agora ouvindo isso, você está dizendo: eu também quero ser de Jesus. Então, mesmo não tendo orado, dê um sinal com uma das tuas mãos. Há mais alguém? Lá em cima, há mais alguém? Amém. Eu queria pedir que você agora desse um passo mais ousado. Eu queria pedir que você ficasse em pé no seu lugar. Você que levantou a sua mão, fique em pé no seu lugar. Deus já tem falado tanto conosco, na verdade. Esta canção que nós cantamos agora há pouco falou muito ao meu coração. Como a cruz é poderosa, como aquela obra da cruz é maravilhosa. Eu quero ainda, enquanto eles estão em pé, eu quero dar uma oportunidade para você que ainda não fez a sua decisão fazer. Eu queria que vocês cantassem aquele refrão. Se você sentir o desejo de levantar também, levante-se agora em nome de Jesus. Se houver mais alguém, fique em pé também com eles. Num altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, num altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Eu queria pedir um passo mais ousado agora. Eu queria que vocês viessem aqui à frente para que orássemos por vocês. Venham aqui, em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha aqui. As mãos. Essa é a parte mais importante e deliciosa do culto. Ver a obra de Deus na vida de uma pessoa. Não é a hora do dízimo, não é a hora dos louvores. A maior adoração é essa. Aleluia. É quando uma vida diz para Jesus: eu quero o Senhor. O que adianta cantar de coração vazio? Então levanta suas mãos agora. Deus querido, nós queremos pedir agora que o Senhor tome essas vidas em Tuas mãos e que cada um deles, Senhor, siga pelo caminho, o caminho estreito que leva à salvação. Toma-os em Tuas mãos e que Satanás não possa roubar esta semente que hoje foi plantada em seus corações. E se alguma coisa, Senhor, está bloqueando essas vidas, se alguma coisa, Senhor, as impede de completamente se entregarem ao Senhor, que hoje haja libertação na vida delas. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Escreve o nome delas no livro da vida. Amém, Senhor. Porque nós oferecemos essas vidas ao Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu vou pedir que vocês sigam o pastor Alexandre Guedes, ele está ali no meio. Sigam ele. Vão com ele, por favor. Hoje nós estamos chegando no último domingo dos nossos 40 dias de jejum e oração. E foram, na minha vida, 40 dias abençoadíssimos. 39, amanhã dá 40 dias, né? Amanhã. Mas, nesses 39 dias, foram 39 dias de um derramar de Deus. Quantos foram grandemente abençoados pelo Senhor? Deem glória a Deus. Amém. Amém. Com algum de vocês aconteceu algo que você poderia dizer assim: olha, se eu contar isto vai engrandecer o nome do Senhor. Eu tenho um testemunho para dar, que se eu falar, as pessoas vão ver que realmente Deus agiu na minha vida. Duas pessoas que queiram contar um testemunho, eu queria dar oportunidade. Alguém que poderia dar seu testemunho? Vem, irmã. Mais alguém? Venha, por favor. Glória. Vem.
à sua altura. Que o nome do Senhor seja glorificado. Tá mais ou menos. Você pegou tudo de surpresa. Tem que estar acordado. Bom, eu estava com uma dívida terrível, que eu abri uma firma, não sei onde eu estava com a minha cabeça. Não deu certo, faliu. Eu não gostei do negócio. E o negócio estava embolado lá na prefeitura. E tinha carnês do ano de 2010. E eu fui enrolando com a barriga. E aquilo me tirava o sono, me dava desespero. Aí um dia eu encarei. O Emerson me deu uma verba para fazer uma coisa. Eu fiz, sobrou. Falei, não vou comprar sapato. Eu estou livre dos sapatos, viu, irmão? Glória a Deus! Nossa, ninguém fala amém. Fala amém. Amém. Então, eu não comprei mais sapato, né? Aí eu cheguei lá, conversei com o rapaz, fui atrás de tudo. Foi uma bênção. Parcelaram para mim uma coisa que eu achei que não tinha saída. Já estamos com todos os impostos em dia. Então, eu quero dizer que imposto a gente tem que dar para César o que é de César. A gente não quer dar, né? A gente quer ficar para a gente. Mas eu estou livre. E era uma opressão na minha vida. Isso era um tormento na minha vida. E glória a Deus. A gente está pagando direitinho. Então, dessa eu estou livre. E isso eu coloquei no primeiro dia dos 40 dias, né? Porque já estava indo para juízo. E a gente sabe que é terrível, né? E agora já está tudo lá, bonitinho, tudo antecipado, parcelinha. Que Deus abençoe, que eu continue pagando. Abençoando meu marido com vida e saúde para trabalhar, eu também. E eu estou sendo... Estou me preparando para ser cabeleireira, quero ser uma boa cabeleireira. E nunca mais eu quero ficar devendo para o César. Nunca mais, em nome de Jesus. Amém. Falando em cabeleireira, né? Que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos. Eu não sou entusiasmada, assim, eu não tenho esse pique todo não, mas o que eu quero contar para os irmãos é o seguinte, eu tenho um salão de cabeleireiro e desde que eu abri o meu salão de cabeleireiro eu luto muito, não sei se é pelo local, que é ali do lado da Igreja Católica São Bento, teve muita coisa errada naquele lugar e é muita luta naquele salão mesmo para crescer. E eu tenho corda na minha casa e a gente sempre... buscando cuidar de pessoas. Aí começou o TSD, o nosso tempo de jejum, e falava muito sobre buscar pessoas. E na minha cabeça, eu buscava pessoas, cuidava de pessoas, a corda eu tinha amor, tudo. Aí chegou um dia desses aí, agora começo de janeiro, o meu salão foi assaltado. Não levaram muita coisa, mas o que levaram fez falta. Mas o pior de tudo não foi o que levaram, foi a sensação de que toda hora aquela pessoa ia voltar, ia entrar. E eu e meu marido, a gente acampou dentro do salão, ficamos morando no salão e aquilo foi me incomodando. E eu todo dia falando comigo no TSD sobre pessoas. E eu falei para Deus, eu cuido de pessoas, mas aquilo que aconteceu com o meu salão, mexeu demais. Aí eu comecei a ficar lá, e eu e o Marcelo lá dentro, e a gente lá, e a gente não dormia, e eu não dormia. Aí um dia... deu dengue em mim, me deu dengue primeiro, depois deu do Marcelo, e a gente ficou ruim. Ficamos ruim lá dentro daquele salão, e eu olhava no salão, parecia que eu estava dentro de um hospital, porque é tudo branco. E eu comecei a passar mal ali dentro, teve um dia, me deu um desespero, e eu comecei a chorar, falei para o Marcelo, eu quero ir para casa, falei para Deus, se o Senhor quiser deixar levar o salão todo, vai levar, mas eu não vou ficar mais aqui. Eu não aguento mais ficar dentro desse salão. Eu queria vomitar o salão. Conforme eu passava mal e eu ia para o banheiro, eu queria vomitar aquele salão. Eu não podia nem ver mais aquele salão na minha frente. Fui para minha casa, e aí ruim da dengue, e a Diva, quero louvar a Deus pela vida dela, o Éder, a Juliana cuidando da gente, e Deus falava para mim, cuidar de pessoas, cuida de pessoas, são pessoas. E eu pensava assim, Deus, mas eu cuido de pessoas, não é possível, o que o Senhor quer de mim?
Deus falou assim para mim: do dia que você abriu o teu salão, você colocou ele na minha frente. Do dia que você abriu o teu salão, você nunca mais foi no Gruta, você nunca mais teve prazer de cuidar da corda, porque você precisava cuidar do salão, você precisava ganhar dinheiro para pagar a conta, porque é muito caro, irmãos. Quando eu trabalhava para os outros, eu tinha dinheiro. Quando eu trabalho para mim, eu não tenho R$1. Então é muito dinheiro que tem que entrar, é um dinheiro que tem que sair. E aí Deus falou para mim: é cuidar de pessoas, não é ganhar dinheiro. E eu falava: Deus, mas eu cuido de pessoas. Deus falava: você não está cuidando de pessoas, você não está preocupada com pessoas, você está preocupada em ganhar dinheiro para pagar aluguel, para pagar conta. E eu não conseguia dormir, aí eu comecei a ler o livro de Efésios, e Deus foi falando comigo que a graça de Deus que Ele me deu, que eu tenho que levar para pessoas. Aí Deus começou a me lembrar daqueles noias que ficam ali na praça, aquele povo, e começou a me lembrar de irmãos doentes que eu não visitei, que eu não cuidei, e isso trouxe uma transformação tão grande para a minha vida. Eu não ganhei nada, eu perdi, eu estou há uma semana sem trabalhar, não sei como que eu vou fazer para pagar a conta esse mês, mas o que eu ganhei de Deus foi que Ele me mostrou que a vontade dEle é que a gente cuide de pessoas. Ele mandou eu tomar conta de vocês, da minha corda, das pessoas que estão lá em volta do salão, das pessoas que não tem Jesus ali naquele salão, só entra pessoas idólatras daquela igreja. Eles têm convicção que eles têm Jesus. É até difícil de pregar para eles, porque eles têm convicção que eles são de Jesus, mas eu não me preocupava com pessoas. Então Deus falou para mim, Deus mostrou para mim que Ele permitiu que tudo o que aconteceu foi para me trazer a realidade de que aquilo que a gente aprendeu no TSD eu não estava fazendo na minha vida. Eu tenho que cuidar de pessoas. Então, eu louvo a Deus. Eu não sei se é um testemunho, Maravilhoso. mas é o que Deus fez esses 40 dias comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Ah, Jesus é bom. Como Jesus é bom. Pessoas que passam a vida inteira na igreja e não aprendem isso. Simples. Te coloquei diante do mundo para cuidar de pessoas. Assim como o Pai me enviou, eu enviei você. Tão simples. E as pessoas passam a vida tentando ganhar dinheiro. Não vão levar um tostão. Tentando ser influentes. Quem pode ser mais influente do que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Tentando pagar de bacana. Quem pode ser mais bacana do que aquele que está vestido com o linho puro, que está vestido com uma roupa santa, sagrada, lavada no sangue do Cordeiro, que tem um perfume que não foi feito em algum laboratório onde pessoas estão fazendo trabalho escravo, não tem uma roupa que foi gerada por pessoas, costuradas por pessoas que estão fazendo trabalho escravo, como aconteceu na Índia agora, que caiu aquela indústria, né? Aquele prédio caiu, pessoas morreram e as grandes fábricas não fazem nada, né? A própria Benetton está correndo da raia para não pagar, porque gostam disso. São Paulo está cheio de bolivianos e peruanos em trabalho escravo, e muitos de nós vestimos roupas que foram feitas com mãos que choraram e vão chorar depois de fazer as roupas que vestimos, porque achamos que aquelas roupas são importantes. Importante é a roupa com a qual Jesus nos veste. Amém? É o perfume com o qual Jesus nos impregna. É a luz que brilha em nós. Não é a textura da nossa cútis, da nossa pele, mas é a luz do Senhor que brilha em nós. Amém, queridos? Quando a gente entende isso, como a Dulce entendeu, como a Rosângela entendeu, como vocês entenderam, a gente vai para o mundo sem medo, porque a gente sabe que quem anda nas pegadas do Mestre, anda num caminho seguro. Nós andamos sem medo. Pode levar tudo. Pode levar tudo. Eu sei o que eu tenho que fazer. É muito mais importante que o meu salão. É muito mais importante que o meu dinheiro. É muito mais importante que o meu carro e minha casa. Eu estou disposto a pagar com a minha vida, porque aquele que me comprou com o preço da sua vida. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8.
Eu quero ler do verso 31 ao 39 e meditar brevemente com vocês. Enquanto isso, a estação Teen vai para a reunião dos teens. Amém? De 11 anos para cima, pode descer junto para ir para a reunião da estação Teen. Romanos capítulo 8, do verso 31 ao 39. Eu de novo peço aos pais que conversem com seus filhos. As crianças, né, de 10 anos para baixo, de 2 a 10 anos, vão para a estação crianças de cara, né? Os pais já chegam, mandam para lá, mas os outros, não deixa lá embaixo. Eu tenho certeza que tem um bocado de adolescente lá embaixo, esperando, está cheio, né? Esperando para começar a estação Teen. Sabe o que vai acontecer com eles quando eles passarem da idade? Eles não vão querer ficar aqui dentro, porque eles não se acostumaram a estar com a gente. Então, pai e mãe, ensina o seu filho no caminho que deve andar. E o caminho do seu filho é um caminho de salvação, e é um caminho com o corpo de Cristo. Não é só com o grupo de adolescentes. Por isso que a gente faz esse escalonamento. A criança fica o culto inteiro lá na estação criança, mas o adolescente já fica à parte, e os jovens ficam todo o tempo aqui com a gente, porque a celebração dos jovens é no sábado. Então, é muito importante que os pais entendam isso, que isso é didático, e isso é importante para os seus filhos. Amém? Mas eu quero falar do caminho seguro que tem aqueles que seguem nas pegadas do Mestre. Capítulo de número 8, do verso 31 ao 39. Diz a palavra: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos consideradas como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do passado, nem do porvir, me desculpem, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amados? Fala ao nosso coração, Deus. Ministra as nossas vidas. Que a tua igreja seja movida pelo teu Espírito na direção do teu coração, da tua palavra, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amados, Paulo começa essa parte do texto dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? À vista de quê? Ele está dizendo, o que nós vamos falar se nós temos falado essas coisas? Ele falou de coisas antes, é disso que ele está falando. Falamos uma série de coisas, e o que nós vamos dizer depois de ouvir tudo isso? Do que Paulo estava falando? Paulo estava falando das nossas lutas. Se você pegar o capítulo de número 8, você vai ver que ele estava falando das nossas lutas, ele estava falando da nossa perdição, mas também ele estava falando da herança do Espírito Santo, ele estava falando de como Jesus nos resgatou, ele estava dizendo do penhor que Deus deixou,
que é o Espírito Santo, para a nossa salvação, para a nossa redenção. O que é o penhor? Quando você quer um empréstimo na Caixa Econômica, você leva uma joia lá, eles te dão o dinheiro e você deixa o penhor, que é a joia. Aquele penhor é a garantia. Deus deixou uma garantia da nossa salvação conosco, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é a garantia de que seremos salvos, a presença dele em nós, que é o testemunho da nossa salvação, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele está o tempo todo pedindo por nós. Ele está o tempo todo nos ajudando a orar, porque nós não sabemos orar como convém. É disso que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 8, dizendo que nós fomos chamados, fomos escolhidos, Deus nos observou e nos predestinou para sermos a semelhança de Cristo, a fim de que Ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Isto é, Deus nos chamou para fazer parte de um povo. Jesus é o primeiro no meio desse povo. Ele venceu a morte, Ele é o primeiro a ser gerado novamente da morte. Ele é aquele que é o primeiro a vir. Ser gerado como pessoa, Jesus é o primogênito de Deus, mas ser gerado de novo, ressuscitar, Ele é o primeiro. Ele é o primeiro que ressuscita para a nova vida. Ele é o primeiro de nós. E nós então, à semelhança dele, formamos esse corpo maravilhoso que ele chama de igreja. E como igreja, nós temos toda essa segurança. E Paulo então, do verso 31 ao 39, ele faz um grande resumo de tudo que ele vinha falando. Então ele diz, em vista de tudo que nós conversamos, o que nós vamos dizer? O que nós vamos falar? Ele está dizendo, resumindo, é o seguinte. Então Paulo começa a falar desses privilégios que Deus nos oferta, que Deus nos dá. Embora toda a nossa tribulação, embora todas as nossas lutas, como foi descrito aqui, dificuldade para pagar esse devorador tão cruel, que é o leão do imposto de renda, né? E os impostos, os encargos, trabalhamos tantos dias da nossa vida para manter esse governo, e manter o que esse governo está fazendo, e depois ver o nosso país assolapado, roubado, saqueado por uma quadrilha de governantes. Eu sei que isso está indo para a internet, muita gente está ouvindo, mas nós temos uma quadrilha no governo. A grande verdade é esta. Graças a Deus eu não votei nessa gente. E o duro é que tem uma outra quadrilha que está esperando essa quadrilha cair para entrar. O duro é isso. Os que estão esperando não são melhores do que os que estão lá. A nossa redenção está em Cristo, irmãos. A nossa bênção está no Senhor, não está em governo humano. Portanto, eles podem até querer tirar de nós, mas o Senhor continua conferindo privilégios para nós. Podem nos prender, nos matar, mas não podem tirar a nossa salvação. Podem prender os nossos pés, mas não a nossa boca, nem o nosso espírito. Amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então eu queria falar um pouco desses privilégios que Paulo elenca, que Paulo aqui ele traz para nós, nesses versos do 31 ao 39. E o primeiro privilégio é que Deus, quando nós temos Deus ao nosso lado, quando nós andamos com Deus, ninguém pode ser contra nós. Olha o verso de número 31 e 32. Ele está dizendo, o que nós vamos dizer? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Deus não poupou sequer o primogênito filho dele por amor a nós. Deus nos amou tanto, amados, que ele nos deu o único filho que ele tinha gerado. E esse filho, na verdade é uma controvérsia teológica sobre isso, porque o filho já existia desde antes da criação. Jesus já existia. Jesus não passou a existir a partir da fecundação do óvulo de Maria. Jesus já existia. E o Verbo se fez carne. O Verbo, no princípio, o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele é a luz dos homens.
Evangelho de João, capítulo 1. Então Jesus já existia. Deus já tinha uma imagem que ninguém nunca tinha visto. E era a imagem que veio ao mundo. Jesus é a imagem do Deus vivo. Há uma controvérsia que eu estava falando, que é a seguinte: muitos acham que Deus, como eu disse, e eu não falei por convicção, mas eu falei até porque isso sempre vem à boca da gente quando a gente vai falar sobre esse assunto, que Deus gerou em Maria Jesus. Alguns creem que Deus colocou Jesus dentro de Maria, porque Jesus já existia. Jesus já era a palavra, Jesus já era aquele que manifestava a glória de Deus desde antes da criação. Jesus é de eternidade a eternidade. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim. Amém? Jesus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele não passa a existir a partir de um útero. Ele é o Deus vivo. E se Ele está do nosso lado, é maravilhoso, porque a mente de Deus, você imagina a comunidade trinitária, a comunidade do Deus triuno, imagina o amor de um pelo outro, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo um. Eles são um só, não dá para tirar um do outro, e de repente há uma ruptura. Deus, Ele como que se divide, e Ele vem e se encarna em figura humana. Imagina a dor de Deus, ter que vir e se encarnar em figura humana, e carregar o nosso pecado naquela cruz. E diz a palavra, se Ele deu o seu próprio Filho, Ele não nos daria as demais coisas? Quer dizer, amados, esse é um privilégio que eu e você temos em Cristo Jesus, de termos um Deus maravilhoso, que não só nos salva da morte eterna, mas nos privilegia com todas as vitórias que nós precisamos. É um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. É um Deus que já deu o maior, o mais. Por que Ele não vai dar o mínimo, o menor? As coisas. Ele se deu. A gente fica pensando que aquilo que a gente precisa é muito para Deus. Muito para Deus era dar o Filho dele para morrer naquela cruz imunda, cheia de pecado. Dar o que você necessita, o que eu necessito, é muito menor. Não há nada mais caro, mais precioso do que Jesus. Jesus, Ele é o tesouro maior. Ele é a grande pérola de valor, que quando a gente sabe avaliar, a gente dá tudo o que tem pela pérola. Esse é Jesus. Amém? Vocês leram nos 40 dias, nas parábolas de Jesus, nas meditações dos 40 dias sobre isso. Primeiro privilégio, se Ele é por nós, quem vai ser contra nós? Ele não poupou nem o Filho dele. Ele vai fazer questão de notebook, de carro, satélite. Jesus é o que tem de precioso, e Ele nos deu. O segundo privilégio que nós vemos aqui está no verso 33. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amados, Deus não está só do nosso lado. Deus está nos dando, nos impondo, nos colocando justiça, porque nós éramos lixo. Nós nos tornamos, por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos escória. Nós nos tornamos escória do universo. Nós que éramos o ápice da criação, nos tornamos aquilo que havia de mais sujo, mais imundo e mais longe, mais distante da glória de Deus. Deus nos chama para si e nos imputa a glória. Isso quer dizer,
Ele coloca glória em nós, Ele nos imputa justiça, Ele coloca justiça em nós. Nós não tínhamos justiça, nós não poderíamos com os nossos atos adquirir justiça, mas Jesus nos confere justiça, Jesus nos dá justiça. Como? Ele paga a nossa dívida na cruz, e Ele pega a nossa dívida e encrava na cruz, e Ele diz simplesmente: você não deve mais nada. Mas eu não tenho o que pagar, Senhor. E o karma? Disseram para mim que eu carregava o karma dos meus antepassados, que eu tinha que evoluir, reencarnar, que tinham que rezar para mim, acender vela de 7 meses, de 1 ano, e tinham que ficar fazendo coisas por mim. Agora eu não preciso fazer mais nada. Ele diz: é isso aí, filho, eu fiz a obra, eu te justifico. Mas e Deus, e aquelas coisas que eu fiz no passado, sujas, imundas, das quais eu me envergonho? Jesus te diz essa noite: filho, filha, eu te lavei, e eu não sei do que você está falando, porque o que você fez, eu me esqueci. Glória a Deus. Terceiro privilégio. O terceiro privilégio está no versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Covardia, irmãos, covardia. Ele nos ama, covardia que eu digo assim, né? A gente já era, irmãos, a gente já venceu. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? O inimigo não tem o que fazer, o inimigo fica colocando na sua cabeça que Deus vai te castigar. Que Deus, o nosso Deus, se Ele quisesse nos castigar, Ele já tinha castigado, irmãos. Se Ele quisesse, Ele já tinha nos fulminado, porque o nosso melhor ato de justiça não passa de um trapo de imundícia para Deus. Nós não temos nada que oferecer para Deus. Ele fala: ninguém deu primeiro a mim para que eu haja de restituir. Fui eu que amei vocês primeiro. O caminho que seguimos é um caminho de segurança. É um caminho que Deus traçou, que vai dar lá na eternidade, na salvação eterna. Não tem jeito. Quem anda com Cristo é mais do que vencedor. E quando Satanás vai nos acusar, porque ele vai te acusar, todos os dias, diz a palavra, todos os dias o teu acusador parece perante Deus, para dizer: sabe o Paulo, Paulo, pastorzinho daquela igreja, aquela igrejinha lá que tem uma dificuldade lá para arrancar os dízimos dos irmãos, tem que fazer aquelas ofertas, aí depois tem que falar aquilo, tá, para os irmãos, que os irmãos melhoraram, aquele Paulinho lá, marca-traque, ele está dando a de bom lá, mas ele não presta, ele pensa umas coisas, ele fala umas coisas, ele faz umas coisas, e ele vai me acusar. Mas sabe o que Jesus me diz? Você é o meu Paulinho. Quando ele vai com acusação na presença do juiz supremo, que é o Pai, o Filho vem e advoga, ele intercede por nós, ele advoga a nossa causa. A palavra diz lá em 1 João capítulo 2, que ele é o nosso advogado. E ele então fala: opa, espera aí, de quem você está falando? Eu estou falando do Paulo. Qual Paulo? Do Berbel. O que você está falando dele? Que ele não vale nada. Não vale mesmo. Ele não está falando nada demais sobre ele. Todo mundo sabe que ele não vale nada. Mas por que você deixa então ele subir naquele púlpito e pregar? Ele fala: eu deixo porque eu amo. E por que você o ama tanto? Eu amo porque ele agora tem uma marca nele. É o meu sangue. Eu olho para ele, eu não vejo o pecado. Eu vejo o meu filho. Eu vejo o sangue da aliança. Eu vejo a minha glória sobre ele. Ah, mas como que ele conseguiu a tua glória? Ele não conseguiu, foi eu que dei. É de graça. É só por isso. E ele fala isso de você todos os dias em que Satanás vai te acusar, em que Satanás vai falar do seu passado, até de coisas do presente. Ele, quando você confessa o teu pecado a Deus, ele te perdoa e ele te justifica, purificando você de todo o pecado. E quando Satanás aponta o dedo para você, ele aponta o dedo para o sangue. Ele fala: está lá o meu sangue está sobre ele. Olha para ele, olha com os meus olhos. E então Satanás vê o sangue do Cordeiro sobre nós. Aleluia. Quem pode nos condenar? O diabo, o capeta, o capiroto, o Satanás, o uru, sei lá como que chamam ele.
é Ele que pode nos pegar. Não, Ele não tem direito sobre nós, porque o nosso Deus é o nosso guarda à nossa direita. Amém? Ele é quem nos justifica, Ele é quem nos protege. Quem poderá nos condenar? Ninguém. E por último, o quarto privilégio, verso 35. Quem poderá nos separar do amor de Cristo Jesus? Eu não sei o que será do amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Uma coisa eu posso te afirmar. Uma coisa que não vai acontecer. Jesus jamais te abandonará. Você pode até abandonar Jesus, mas Jesus te abandonar jamais. Jesus pegar você e falar assim, não quero mais? Jamais. Talvez você olhe para você e diga, mas eu não mereço. Realmente você não merece. Mas eu fiz muita sujeira, eu sou sujo. É, você é mesmo. Ah, mas eu sou uma pessoa muito ruim. É, você é mesmo. Ah, eu não presto. É, você não presta mesmo. É, eu mereço morrer. Verdade, merece morrer. Ah, eu mereço ir para o inferno. Verdade também, você merece ir para o inferno. Então por que eu devo acreditar que eu acabarei no céu? Porque Ele te ama, e Ele não te soltará, jamais, e ninguém poderá tirar você da mão dEle. Você está seguro, estamos seguros, nós somos um povo que andamos seguros, não porque temos um grande Deus. Preste atenção. Não é porque temos um grande Deus. Preste muita atenção, até eu finalizar isso. Você pergunta para o muçulmano se o Deus dele é grande. Sabe o que o muçulmano vai dizer para você? Que o Deus deles é tão grande que ele não se mistura com a humanidade. É tão grande que ele não entra em contato com o ser humano. Então não é porque Deus é grande. Sabe por que nós podemos ter segurança? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Você não tem glória a Deus? Você só dá glória a Deus quando é segurança para você? Mas só tem segurança para você porque Deus é amor. Porque não há o que mude isso. Não tem demônio. Ele diz não tem demônio. Não é o que vai acontecer no futuro, não é o porvir, não é o que está acontecendo agora, não são os homens, não tem nenhum anjo, não tem ninguém que poderá separar você do meu amor. Deus é grande. Eu lembro que um dia um homem, eu era novinho ainda, e eu ia para um acampamento em Atibaia, e eu ia de carona e voltava de carona. Naquela época se pegava muita carona, então eu botava minha mochila nas costas, cobertor amarrado em cima da mochila, me sentia o tal, né? 15 anos de idade, irmãos, só por Jesus. Eu saía pegando carona daqui, ia bater lá em Atibaia, no acampamento Palavra da Vida. Passava 2 meses lá, aí eu voltava de carona, no dedão, na estrada. E eu me lembro que, perto de Paulínia, eu peguei carona com um caminhoneiro. E eu comecei a falar de Jesus para aquele caminhoneiro. E o caminhoneiro disse assim: você realmente crê que Deus é tão grande assim? Que Ele é tão poderoso? Eu falei, creio. Está vendo? Está entrando mais do que foi, não está? Vocês pensam, vocês me enganam, né? Ele falou, teu Deus é tão poderoso assim? Eu falei, é. Ele é a pessoa mais poderosa do universo? É. Ele falou, então me diga uma coisa, Ele pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa carregar? Se eu falasse que Ele podia criar uma pedra tão grande que Ele não podia carregar, Ele ia falar, então Ele não é o Todo-Poderoso, a pedra é mais poderosa que Ele. Se eu falasse que Ele não podia fazer isso, então Ele não é o Todo-Poderoso, porque Ele não pode fazer uma coisa tão grande assim.
E então o Espírito Santo sempre ajuda a gente, né? O que Paulo está falando, o que a gente vai dizer? A gente burrinho, fraquinho, né? Limitadinho, menininho, achando que ia pregar fácil, ia ganhar os outros fácil para Jesus, ia pregando o evangelho para todo mundo. E aí então o Espírito Santo falou comigo. Eu respondi para ele: o meu Deus é a pessoa mais poderosa do universo, mas ele não é burro. Ele não é burro. Entendeu ou não? Somente um idiota ia fazer tal coisa, uma pedra que não pudesse carregar. Então o meu Deus é o mais poderoso e o mais sábio também. Ele não é burro. E aquele homem ficou assim, diante daquele menino de 15 anos. E aquele dia foi maravilhoso para mim, porque eu pude ver a ação de Deus na vida daquele homem. Amados, Deus estará sempre com você, e nada e ninguém poderá tirar você da mão dele. Amém? Você crê nesse amor maravilhoso? Nós vamos agora participar da ceia. Nós fazemos sempre a ceia nas cordas, mas hoje, como encerramento desses 40 dias de jejum e oração, nós vamos cear juntos. E eu queria convidar para estar aqui comigo os supervisores de setores e as suas esposas, e os líderes supervisores também, e suas respectivas esposas e esposos, e aqueles que não têm esposo vem sozinho, né? A ceia nada mais é do que o momento didático de tudo isso que nós estamos conversando. Jesus está nos afirmando aí, na ceia dele, de que ele nos ama a ponto de dar a sua vida por nós. E ele pede que a gente repete isso. Ele, na verdade, manda que a gente repita isso. Ó, veio o aviso aqui sobre a nossa arrecadação. Não precisa arrecadar mais nada. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Deus nos tem sustentado. E a ceia do Senhor nada mais é do que essa lembrança. É o dia da gente parar e, como a Dulce falou aqui, a gente vomitar aquilo que não é de Deus. A gente colocar para fora essas coisas que vão tomando conta da nossa vida, nos satanizando, nos tornando imundos diante de Deus, cheios de rancores, de mágoas, de pecados, de falta de perdão, de vícios, de palavras torpes. Jesus fala: se limpe, filho, e venha declarar que eu paguei o preço e que eu te lavei. É dia para a gente lembrar dos nossos pecados passados e glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. É dia de anunciarmos que o Senhor voltará para levar a sua igreja. É dia de lembrarmos que não foi com ouro e com prata que fomos comprados, mas foi com vida. O preço de um ser humano é a vida de Jesus Cristo. Por isso, hoje participe com alegria. A palavra de Deus diz que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Não tem nenhuma mística nisso não, tá, irmãos? Eu falo para ela me ajudar, porque eu acho bonito que o marido e a mulher trabalhem juntos na obra de Deus. E tendo partido, ele disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Comam dele todos, façam isso em minha memória.
Da mesma forma, ele pegou o cálice no final daquela ceia. A gente precisa criar um jeito de fazer isso aqui, os dois juntos, né? Eu seguro e você derrama. Então vamos fazer. Alegria do Senhor, irmãos. Amém? Nós estamos na alegria do Senhor. Glória a Deus. Aí, ó. Como Deus é bom. Obrigado, irmão. Ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos e façam isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem do cálice, o que vocês estão fazendo é anunciar a minha morte até que eu venha. Então, Paulo, corrigindo a igreja, lá em 1 Coríntios 11, ele diz: vocês vêm para a ceia do Senhor e se empanturram, se embebedam. Vocês não têm casa para comer e para beber? Por que vocês que são mais poderosos deixam os mais fracos por último? Por que não há comida? Porque a ceia do Senhor naquela época da igreja primitiva era feita dentro de uma outra ceia chamada ceia ágape. A igreja vinha para jantar ou para almoçar, tudo junto. Só que quem era mais poderoso sentava primeiro, se empanturrava, às vezes ficava até bêbado. E Paulo dá uma bronca na igreja e fala: tá vendo, por causa dessas coisas, porque vocês não entendem o que é igreja, vocês não entendem o que é corpo de Cristo, tem muita gente doente no meio de vocês, tem muita gente que já morreu por causa dessas coisas. Muita gente pensa que, estava até conversando com o irmão essa semana, com o Márcio, e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Tem muita gente que pensa que Paulo está falando ali, que nós temos que entender o que significa o pão e o que significa o vinho. Não, Paulo não está falando disso. Paulo está falando que nós precisamos entender o que é igreja, o que é ser igreja, para não atropelarmos um ao outro, para não ferirmos um ao outro, para não magoarmos um ao outro, para abençoarmos um ao outro, para sermos generosos e gentis um com o outro. E ele fala então, antes de comer e beber condenação para si mesmo, examine você, examine o seu coração. Ele está dizendo em outras palavras, vê se você é um desses que não entende o que é corpo de Cristo, que não entende que vocês são uma família de amor, que vocês são entrelaçados pela paz. O vínculo de vocês é a paz do Espírito, é a paz que o Espírito Santo deu. Não quebrem isso. Se você tem quebrado isso com mágoa, com rancores, com língua solta, com disque-disque, se você tem quebrado isso com pecado, separando o corpo,